Olá, queridos e queridas. Estamos de volta aqui com o nosso programa Conexões Espiritualidade Crítica. E como todas as semanas, eu escrevi primeiro um artigo, cujo link está aqui embaixo no jornal GGN, sobre o mesmo tema que eu vou tratar aqui. E eu queria fazer uma reflexão hoje a partir de algumas cenas que nós vimos depois do Oscar, que foi nosso, né? O Ainda Estou Aqui, o Oscar de melhor filme estrangeiro, o primeiro Oscar que o Brasil ganha. Infelizmente, injustamente, a Fernanda Torres não ganhou o Oscar de melhor atriz, mas pelo menos tivemos um Oscar que foi nosso, né? E muito bem merecido, muito bem comemorado. E é isso que eu queria comentar com vocês, porque me gerou uma reflexão, porque a gente viu, justamente foi no momento do carnaval, então o povo estava reunido em vários lugares do Brasil, né, em várias praças públicas, em vários shows, etc., em vários bailes. E aí, quando deram, parou tudo, e as telas, os telões em todo lugar anunciaram aquele "And the Oscar goes to", né? E aí foi aquela explosão no Brasil inteiro, né? A explosão, todo mundo gritando, né? Então, eu vi no Pelourinho, eu vi em Curitiba, eu cito Pelourinho e Curitiba porque Pelourinho é o lugar mais, digamos, aberto do Brasil e Curitiba é um dos mais conservadores. E, no entanto, nos dois lugares o povo gritou igual, né? Por exemplo, teve estudantes lá em Harvard, estudantes brasileiros, que, nossa, pulavam, gritavam. Então, isso me levou a uma reflexão interessante, porque foi um momento de catarse pública, foi um momento de congraçamento, foi um momento em que a gente se sentiu brasileiro, a gente se sentiu bem de ser brasileiro, a gente aumentou a nossa autoestima. Então foi um momento muito bom. Claro que tem aí os bolsonaristas radicais que ficaram rangendo os dentes nas redes, contrários ao filme, contrários ao prêmio, contrários a tudo, enfim. Esses que não adianta, que com eles é difícil estabelecer um diálogo. Mas de uma maneira ampla, né, o que aconteceu foi um momento de verdadeiro orgulho do Brasil. E aí isso me levou a algumas reflexões, né, porque a questão do nacionalismo, do patriotismo, o que é bom, o que não é bom nisso, as tendências, porque vejam, em geral, o nacionalismo, o patriotismo são ideologias, são ideias ligadas à direita, né? E quando são exacerbadas à extrema direita, né? Por exemplo, nacionalismo. Nacionalismo é que fez a Segunda Guerra Mundial. Agora nós temos o avanço da extrema-direita, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, em que há um nacionalismo exacerbado, políticas anti-imigrantes, políticas de fechamento, de taxação, enfim, né? De produtos estrangeiros. Então, isso é o aspecto tradicional do nacionalismo. E, ao contrário, a esquerda, por exemplo, no seu caráter anarquista ou comunista, sempre foi antinacionalista, né? Por exemplo, no anarquismo se diz nem pátria nem patrão, né? Porque considera-se que o Estado, para um anarquista, né, o Estado nacional é um Estado burguês a serviço do capital, né, e esse Estado ele é o Estado que atende as elites, né? Então, atende as elites de um país, de uma nação. Então, aliás, tanto marxistas, comunistas quanto anarquistas se opõem a esse Estado, que é o Estado que às vezes se põe no seu momento fascista como patrioteiro, como nacionalista extremo, né? Agora, vejam, o nacionalismo também tem o seu caráter necessário, às vezes, né? Para você proteger um povo, para você proteger uma nação com seus costumes, com a sua cultura, e não se deixar colonizar, não se deixar invadir pela cultura alheia, pela imposição econômica, política de outros países. Então, enquanto estamos constituídos como estados nacionais, né, então uma certa dose de nacionalismo é necessária como proteção. No entanto, né, quando a gente vê do ponto de vista hoje da humanidade, do planeta,
que nós estamos todos interligados. Basta ver a questão da crise climática, né? Que todos nós fazemos parte de um sistema único, então as fronteiras são artificiais. Então, quando os anarquistas falam nem pátria nem patrão, quando os comunistas falam trabalhadores do mundo univos, né? Ou seja, entendendo que a luta para a mudança do mundo, ela tem que ser acima dos Estados nacionais, além dos Estados nacionais, ou apesar dos Estados nacionais, porque muitas vezes esses Estados nacionais são contrários à classe trabalhadora, na maioria das vezes, são contrários à classe trabalhadora, e, ao mesmo tempo, nós temos uma demanda hoje de entender o mundo, o sistema do mundo, o sistema capitalista é mundial, não é só dentro de uma... é todo interligado, né? Nós temos uma economia global, nós temos um clima global, e tudo isso deve ser pensado em termos de planeta, de humanidade. E isso nos remete a ideias como a do cristianismo, de Jesus, que é amar o mundo inteiro, amar que todos somos irmãos, né? Ou seja, há uma ideia de uma fraternidade universal. Dentro de uma ideia de fraternidade universal, nós podemos sim ter nossos povos, nossas culturas, nossa arte e delas nos orgulharmos e darmos a nossa contribuição a partir do ponto de vista de um povo, mas isto não deve nunca caracterizar um patriotismo hostil a outros povos, um patriotismo competitivo, um patriotismo que domine ou, né, se deixe ser dominado. Embora devemos dizer o seguinte, quantos desses patriotas aqui, por exemplo, no Brasil, são muito falsos patriotas, porque simplesmente são os mais entreguistas, né? Por exemplo, em relação agora ao trumpismo, né? Nós temos os nossos pseudo-patriotas querendo entregar o Brasil lá, querendo entregar nossos membros do Supremo, querendo entregar o nosso petróleo, como já entregaram, enfim, né? Então nós temos aí toda essa ideia de nação, de povos, de cultura, ela é muito matizada, portanto precisamos pensar bem nela. Podemos gritar orgulhosamente por um Oscar do Brasil? Sim, embora o Oscar seja uma coisa do domínio americano, mas, ao mesmo tempo, sendo um filme que criticou, né, os Estados Unidos, pelo menos como seu pano de fundo, porque foi uma ditadura, é um filme que critica, que mostra o terror que foi a ditadura militar no Brasil, e essa ditadura foi implantada, ajudada e mantida pelos Estados Unidos, inclusive treinando torturadores. Então, ganhar um Oscar nos Estados Unidos sobre este assunto digamos, furar um pouco a brecha, né, da dominação, né, dentro do possível. Então, é importante. Nos dá orgulho termos um Guimarães Rosa, um Chico Buarque, um Gilberto Gil, um Darcy Ribeiro, ter uma Lélia Gonçalves, enfim, né, todas as pessoas que fazem parte, a Nízia Silveira, né, todas as pessoas que fazem parte do nosso panteão de cientistas, de pensadores, de artistas, e dos quais nós nos orgulhamos e temos que nos orgulhar, isso nos torna assim, patriotas no bom sentido, né? Não gosto nem dessa palavra, mas enfim, nos torna apegados à nossa cultura, ao nosso povo, né? E outras questões, né? O nosso povo tem muitas qualidades. Eu detesto essa coisa do viralatismo que começa sempre a depreciar. É porque o povo brasileiro, é porque o Brasil... Não. Quem morou fora, sabe? Eu morei 3 vezes fora, conheço grande parte do mundo e não moraria em outro lugar do mundo a não ser no Brasil, né? Então, eu gosto do povo brasileiro com todos os seus defeitos, porque nada é perfeito no mundo, nós temos várias questões a serem resolvidas, estamos aqui trabalhando, militando, lutando para resolver várias questões, mas nós temos o direito e o dever de ter uma autoestima, porque temos qualidades imensas, né? E temos produções maravilhosas, e temos uma cultura interessantíssima, e culturas várias, inclusive, né? Porque nós trouxemos, e isso é uma coisa fantástica que é no Brasil, né? Nós temos várias culturas, uma cultura muito diferente, por exemplo, do norte, do nordeste, do sul, do sudeste, culturas diferentes, e, no entanto, falamos uma só língua, temos uma só nação, né? Fora um ou outro
radical que queria fazer um separatismo lá do Sul, mas vamos deixar de lado isso, né? Mas, em geral, o povo brasileiro se identifica de norte a sul como brasileiro, né? Então, quando houve esse grito, né, de comemoração, eu senti isso. Estamos nos sentindo brasileiros, estamos agora em sintonia. E essa sintonia afetiva, alegre, que foi no meio do carnaval, que é uma festa também brasileira, muito aberta, muito típica nossa, e que deve ser valorizada também como uma coisa cultural nossa, e não demonizada, né, como os evangélicos pretendem fazer, como muitos espíritas fazem também, não tem nada a ver, não é uma coisa cultural. Enfim, então, no meio desta festa, houve esse grito de comemoração. E nesse momento eu pensei, é bom ser brasileiro, eu tenho orgulho de ser brasileira, mas isso não implica no nacionalismo chauvinista, não implica no nacionalismo assim fechado, num patriotismo que se coloca numa superioridade qualquer em relação a outros povos, né? Mas como um povo que podemos, devemos, estamos contribuindo para o mundo, da nossa maneira, a nossa moda, né? Então é isso, ficamos por aqui. Se vocês quiserem ler o artigo, está aqui embaixo no link. Um grande abraço.